Muito bem, essa é a terceira aula. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da verdade. O primeiro estudo nós vimos a respeito da necessidade que nós temos de fé ao nos aproximarmos do estudo sobre casais. Deus, os escritos de Deus são os escritos mais antigos do mundo e são os que mais valorizam a vida familiar. Não há escrito que mais valoriza a família, que mais ensina de uma forma bem prática as questões do casamento e que mais profundidade tem do que as escrituras, né? Então, na primeira aula, nós vimos essa necessidade de fé. Nós oramos por isso, pedindo para o Senhor nos aumentar a fé. E na aula da semana passada, nós olhamos, se você não viu, seria muito importante você ver a aula da semana passada. Então, qual é a importância do tema da semana passada? Nós vimos que nas Escrituras, a paternidade forma o caráter. Então, a maneira pela qual nós somos está ligado à maneira pela qual nós interagimos com os nossos pais. Só que a Bíblia lança luz de que nós temos três pais. Nós não temos um. Na nossa velha natureza, nós temos três pais. O primeiro pai nosso é Adão. Todos nós descendemos de Adão. E as tendências que Adão demonstrou, nós também temos. O segundo pai que nós temos é Satanás, especialmente no que concerne a mentira, porque a Bíblia fala muita coisa do diabo, mas diz que Satanás é pai de apenas uma coisa. Que coisa é essa? Ele é o pai da mentira. Então todos nós, sem exceção, temos dificuldade de lidarmos com a verdade, que é o que nós vamos ver hoje. Todos nós, não há um de nós aqui que gosta da verdade. E aquele que virar e falar: César, eu discordo de você, porque eu sou cabra macho. Eu falo o que precisa ser dito. Já não está lidando bem com a verdade. Porque verdade tem hora certa de vir para fora. Tem forma correta de vir para fora, como nós vimos na semana passada. Então, o segundo pai que nós temos é o diabo. E o terceiro pai que nós temos são os nossos pais terrenos, onde a gente absorveu deles características, maneiras, formas. E aí a Bíblia diz que esses três pais formam em nós o nosso jeitão de ser. Hoje nós vamos confirmar isso com vocês. Mas aí a Bíblia apresenta algo simples e maravilhoso. A Bíblia diz que no novo nascimento, nós somos feitos filhos de Deus. E esses três pais passam a ser vencidos por um eterno Pai, por um bendito Pai, que é o Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ele é perfeito, ele é exato. Então, quando eu nasço de novo, eu começo a olhar para este Pai e eu passo a fazer as coisas segundo este Pai. Eu posso então ter um comportamento completamente diferente na minha vida, porque eu olho esse Pai. Não precisam abrir, nós vimos semana passada João 5,19, onde Jesus diz assim: o Filho nada pode fazer, senão aquilo que vir o Pai fazendo. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho semelhantemente o faz. Por que Jesus refletia o Pai? Porque Jesus olhava para o Pai diariamente. Então, quando eu miro o Pai, quando eu olho o Pai, quando os meus olhos estão colocados nesse Pai eterno diariamente, então eu começo a ter pensamentos segundo esse Pai, sentimentos segundo esse Pai, condutas segundo esse Pai. É simples assim. Não importa se você nasceu de novo aos 30 anos. Aos 30 anos, você se torna um bebê espiritual e o Espírito vai começar a renovar tua mente, teu sentimento, teu afeto e tua conduta. Ele vai gradativamente te trabalhando, mas para isso,
nós temos que olhar esse bendito Pai eterno que nós temos. Então hoje, nós vamos começar a ver que quando eu me aproximo de Deus, a primeira coisa que acontece é que Ele joga luz sobre quem eu sou. E aqui é o ponto decisivo do nosso casamento dar certo ou não. Se você começar a aceitar essa luz, você vai se desenvolver e você vai ser transformado. Mas se você começar a rejeitar essa luz que Ele jogar sobre você, pode esquecer. Você vai ser igual a Adão, você vai ser igual a Satanás, no quesito mentira, ou você vai ser igual aos teus pais terreno, mas você nunca será igual ao Pai Celeste, porque a primeira coisa que acontece é que a luz começa a ser incidida sobre nós. Então é isso que nós vamos ver nessa manhã. Nós vamos ter aí 50 minutos para caminhar nesses textos. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, ajuda-nos nessa manhã. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz. Ajuda-nos a vermos quem Tu és. Ajuda-nos a recebermos luz sobre nossa pessoa. Senhor, ajuda-nos, eu peço. Ajuda-nos para que a Tua palavra ganhe o nosso coração. Senhor, somos tão resistentes. Não gostamos da luz, mas nós pedimos ajuda. Nós somos filhos da luz. Ajuda-nos a termos prazer nesta luz. Ajuda-nos a lidarmos com coragem e com maturidade para vermos quem somos, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus é. A expressão é, o verbo é, está ligado ao verbo ser. A Bíblia diz que Deus é apenas 3 coisas. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, Ele não pode fazer nada sem amor. A Bíblia diz que Deus é fiel, ou seja, Ele fez uma aliança comigo e com você, e independente da nossa conduta, Ele vai cumprir a parte dele, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Deus é luz. Então, não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus sem recebermos amor, sem recebermos fidelidade e sem recebermos luz. Quando nós nos aproximamos de Deus, luz é jogada sobre a nossa conduta e sobre quem somos. Não tem jeito. Ele vem e irradia essa luz sobre o nosso jeito de ser. Abram em 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com seu Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deixa eu parar aqui. O texto está dizendo uma coisa simples. Está dizendo o seguinte, que o alvo desse evangelho que está sendo escrito é a comunhão. A comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E quando nós alcançamos essa comunhão, a nossa alegria é plena. É isso que ele está dizendo. Tá? Alguns casais aqui gozam de uma boa comunhão. Eles são alegres. Alguns casais aqui gozam de distanciamento. Eles são tristes. Quanto mais comunhão, mais prazer eu tenho. É isso que a Bíblia está ensinando. E aí ele vai ensinar como é que essa comunhão é alcançada. E ele diz assim, o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, como é que a gente alcança a comunhão? À medida que eu vou aceitando esta luz que vai sendo jogada sobre mim. Queridos, a comparação ela é muito infeliz, mas eu ainda vou dizer. Imagina que Deus é aquela lâmpada.
Quanto mais eu aproximar minha mão dessa lâmpada, mais imperfeições eu vou vendo na minha mão. Vocês estão me entendendo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais luz vai sendo jogada sobre quem eu sou. Mais eu vou vendo a realidade de quem eu sou. Primeiro o que aparece é aquela realidade da minha conduta. Quando Deus faz uma limpeza em nós, Ele vai tirando primeiro o que é grosseiro. Depois Ele vai tirando o que é mais fino. É igualzinho a gente fazer uma faxina de casa. Você não começa fazendo uma faxina de casa tirando o pó dos móveis. Você começa fazendo uma faxina de casa varrendo o chão, tirando a sujeira mais grossa. Deus faz a mesma coisa conosco. Quando eu me aproximo dEle, a primeira coisa que ocorre comigo é que luz sobre as minhas ações, sobre a minha conduta, vai sendo jogada. Eu vou vendo a minha conduta de um jeito indevido. Então, ações, condutas, palavras grosseiras, aquilo vai começando a me incomodar. Então o Espírito começa, como Deus é luz, o Espírito começa a mostrar condutas indevidas que eu tenho, seja na minha palavra, seja na minha ação. Depois de alguns meses recebendo essa luz sobre a minha conduta, o Espírito começa a jogar luz sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade, sobre a maneira de eu ser. A Bíblia, no livro de Romanos, ela faz uma distinção curiosa. A Bíblia faz uma distinção em Romanos, até o capítulo 6, Paulo fala de pecados, porque ele está falando da nossa conduta. A partir do capítulo 6, ele começa a falar do nosso pecado, no singular, porque ele começa a falar sobre a natureza pecadora que temos. Queridos, eu comecei confessando pecados para minha esposa, pecados de impureza sexual, até que eu entendi que eu sou pecador, eu sou imoral. Eu parei de falar dos pecados, o Senhor foi me dando graça de vencê-los, mas aí eu comecei a falar da minha natureza. Se eu der espaço, eu caio na imoralidade, porque dentro de mim existe esta tendência à imoralidade. Então o Espírito começa jogando luz sobre a nossa conduta. É impossível nos aproximarmos de Deus e não recebermos esta luz sobre as coisas de quem nós somos. Agora, queridos, o impressionante e o triste é que a gente é especialista na verdade do outro. Se eu não cuidar, vocês estão aqui na frente, então sobrou para vocês. A Nayara começa a falar um monte de coisa do Vinícius. E ela se torna uma especialista no Vinícius. Mas esse não é a maneira que deve começar. A luz deve incidir primeiro sobre a Nayara. E à medida que ela souber lidar com a verdade dela, ela vai aprender a lidar com a verdade do Vinícius. Vocês estão entendendo? E o Vinícius, então, eu não vou dizer o quanto que ele é especialista na Nayara, porque ele é semelhante a Adão. Ele recebe luz, e homem, mulher ainda é mais corajosa para lidar com a luz. Mas o homem, ele tenta evitar a luz o quanto for possível. Ele não gosta de luz. A mulher também não gosta, mas o homem, muito mais ainda. Então, quando a Nayara mencionar um pecado do Vinícius, o Vinícius arma e fala 5 pecados da Nayara, para ele poder se defender. Nós vamos ver como é que Adão lidou com a verdade. Então, a luz, se eu me aproximar de Deus, a luz naturalmente vai começar a ser incidida sobre mim e sobre você. E o que você vai fazer com essa verdade? Vejam, João 8,12, voltem até o Evangelho de João. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz
da vida. Então Jesus está dizendo assim, se você se aproximar de mim, lembra que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quando eu me aproximo do Filho, o texto está dizendo assim, que eu me aproximo da luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, receberá a luz que lhe é necessária. Queridos, se você diariamente se aproximar disso daqui, isso daqui começa a mostrar as coisas que são necessárias para você. É impressionante. Isso daqui vai começar a mostrar aquilo que você vai ter necessidade sobre a sua pessoa, sobre o seu parceiro, sobre os seus filhos. Porque isso daqui é luz. Isso daqui não é um escrito. Isso daqui é vida. Isso daqui é luz. Reflete as coisas que nós somos. Abram em Efésios 5:9. Aí deixa eu atrelar duas coisas para você. Eu quero atrelar agora a palavra luz com a palavra verdade, que é uma coisa, o assunto aí vai ficando mais claro para nós. Efésios 5:9 diz assim, 5:8 diz assim, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Você conheceu o Senhor? Você nasceu de novo? Se isso aconteceu com você, o natural é que você passe a desejar a luz. Se você nasceu de novo, o natural dentro de você é que você queira ter um relacionamento com essa luz. Por isso que Paulo diz assim, andai, pois, como filhos da luz. Queridos, ter pecado não é problema. Ter pecado não é problema. Todos nós os temos. O problema é a gente não admitir a nossa verdade, os nossos pecados, as nossas tendências. Isso constitui problema. Eu me converti aos 15 anos. Olhando para trás, eu já conversei isso com a Alessi, eu nunca permitiria que um rapaz como eu namorasse uma filha minha. De tanto pecado que eu tinha. Mas eu, aos 16 anos, comecei a namorar a Alessi. Por que Deus permitiu? Porque Deus não vê o tamanho do nosso pecado. Deus considera a disposição que nós vamos ter de tratar o nosso pecado. Queridos, alguns saem de muito longe quando eles se convertem. Eles se converteram, mas com pecados gravíssimos dentro dele. Pecado não é impedimento para o Senhor nos ajudar. Impedimento para o Senhor nos ajudar é quando nós não lidamos bem com a verdade. Porque nós somos filhos da luz. Nós temos que aprender a tratar essa verdade que Deus vai lançando sobre nós. E aí o versículo 9, ele diz assim, porque o fruto da luz, aí ele vai mencionar 3 coisas que ocorrem quando eu recebo luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando Deus lança luz, 3 coisas vão acontecer: bondade, justiça e verdade. Queridos, é impressionante. O que eu vou falar não está nas Escrituras, é só uma sugestão. Tem uma coisa que é impressionante. Quando uma mulher fala uma verdade para um homem, quando fala alguma coisa para um homem e ele reage mal, mulher, você está com chance de estar no caminho certo? Quando o homem reage mal, ele está evitando a luz. Reage transferindo, argumentando, falando de você, falando do outro, ele está rejeitando a incidência da luz sobre ele. Quando nós aceitamos a luz sobre nós, a Bíblia diz assim, o fruto da luz é, em primeiro lugar, bondade. Eu reajo
tranquilamente àquilo que está sendo colocado. Eu reajo sem brigar àquilo que está sendo colocado. Então, a minha reação é uma reação mais bondosa. Depois vem justiça e, por final, vem plena verdade. Pessoas reativas são pessoas que não lidam bem com a verdade. Pessoas bondosas expressam uma boa reação diante da verdade, porque o fruto da luz consiste em bondade. Então as pessoas, quando a gente reage mais serenamente, de um jeito mais tranquilo, mais descansado, é porque eu estou tendo a coragem de lidar com aquela verdade que eu estou recebendo dentro de mim. Queridos, que coisa maravilhosa. A questão é, você quer fazer seu casamento dar certo? Se aproxima de Deus e de Cristo, do Pai e do Filho. Só que eles vão lançar luz sobre você. E o que nós vamos fazer com essa verdade que vai ser lançada? Aí deixa eu ir um pouquinho mais. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que a luz faz com a gente. Abre em João 1,4. Diz assim, começando com o versículo 1. No princípio era o Verbo, era Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A Bíblia atrelou luz a quê? A vida. A vida. Quem aqui já passou pela experiência de confessar um pecado ao parceiro, sabe o que é tirar uma tonelada das costas. Parece que a vida volta dentro de você. Por quê? Porque o efeito natural da luz é produzir vida dentro de você. Então, alguns casamentos aqui, às vezes, inclusive o meu já aconteceu isso, a gente parece que é aquela água estagnada, onde não tem nem entrada nem saída. Sabe aquela água parada que vai ficando apodrecida? Aquela água que vai ficando contaminada porque nada entra de água e nada sai de água? Queridos, você olha aquela água e aquilo vai ficando verde, escuro, sem vida e contaminada. Alguns casamentos aqui, ou algumas fases do nosso casamento, quando a gente não permite que a luz seja lançada sobre nós, é exatamente o que acontece com aquela água. Nada entra, nada sai, a vida de Deus não entra, não tem condições de sair a vida de Deus, porque não tem nada entrando, e simplesmente aquilo vai ficando apodrecido. Aquilo vai ficando contaminado. Assim é o casamento da gente. Mas que coisa maravilhosa. Quando luz é jogada sobre nós, a gente é como aquela água, mas que tem corrente. Entra e sai. Entra e sai. Sempre limpa. Cheia de vida o tempo todo. Cheia de vida. Por quê? Porque luz está sendo jogada sobre nós. A Bíblia ela é maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele nos últimos escritos dele, os primeiros escritos, ele diz assim: graça e paz a vós outros. As últimas epístolas de Paulo, ele diz assim: graça, paz e misericórdia. Sabe por que ele acrescentou misericórdia? Porque na última carta que ele escreve, 2 Timóteo, ele diz assim: dos pecadores, eu sou o maior. Quanto mais Paulo viveu, mais ele via pecado dentro dele. Mas era porque ele pecava? Não, se Paulo estivesse no nosso meio, o homem mais santo entre nós seria Paulo, mas ele se consideraria o mais pecador. Querido, sabe por que ele ia se considerar o mais pecador? Porque quanto mais ele aproxima da luz, mais ele ia vendo quem ele era. Então, à medida que a gente vai amadurecendo,
a gente vai vendo quem a gente é. E a gente vai parando de brigar com o parceiro. Porque a gente vai entendendo que não, de fato, eu tenho esse pecado. Eu tenho essa tendência. Isso é complicado dentro de mim. De fato, eu não apenas tenho essa conduta, mas eu tenho esta tendência dentro de mim. Quanto mais você admitir a sua verdade, mais vida você tem. Vejam o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você permitir que luz seja jogada sobre quem você é, as trevas, o pecado, vai embora. Você vai ser transformado daquela conduta maligna, problemática que você tem dentro de você. Mas para isso, precisa haver admissão, confissão. As trevas não resistem à luz. Se eu viesse aqui de madrugada, isso daqui ia estar escuro. Mas se eu jogasse luz, tudo ia se fazer claro. E as trevas não suportam a luz. Então, quando você admite uma verdade ruim dentro de você, não, eu tenho essa conduta, eu tenho esse pecado, a Bíblia está dizendo que as trevas vão embora. Não abram, eu só vou citar. 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não para aí. Diz assim: e para nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, quando eu admito uma tendência, aquela tendência perde a força. Quando você admite, eu sou irritado, eu sou iracundo, quando você confessa isso de um jeito verdadeiro, genuíno, espontâneo, correto, quando você admite quem você é, a Bíblia está dizendo que aquela treva, aquela iniquidade começa a perder a força dentro de você. Mas, queridos, se não houver confissão, as trevas continuam tendo força dentro de nós. A confissão é algo impressionante, nós vamos ver o texto. As trevas não resistem à luz. Agora, tem coisas que eu confessei para a Alessi que eu tomo cuidado até hoje. Porque eu não tenho mais a prática. Tem 20 e tantos anos que eu fiz algumas confissões para ela. Tem coisas que eu não tenho mais a prática. Mas está aqui dentro. Então eu não posso dar espaço. Não posso dar espaço. E se eu dou espaço, eu tenho que virar: Alessi, ora por mim. Eu preciso de ajuda nisso. Eu estou sofrendo com essa situação agora. Então, me ajuda a lidar com isso daqui. E o simples fato de confessar, a Bíblia diz que aquilo vai dissipando. Gente, todos nós aqui somos iguais um ao outro. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós aqui somos feitos do mesmo material. Nós somos 30% de terra e 70% de água. Essa é a constituição fisiológica nossa. Sabe por que a gente é assim? Porque Deus nos fez do pó da terra. E a terra, ela tem quanto de água e quanto de terra? A semente nossa é o pó da terra. Nós somos iguaizinhos a esse mundo chamado terra. Nós somos 30% de terra e 70% de água, porque essa é a nossa semente. Agora, sabe onde é que nós somos iguais mesmo? Todos nós somos pecadores. Alguns pecaram até aqui, outros pecaram até aqui, outros pecaram até aqui. Mas que distinção isso tem para Deus? Nenhuma, é tudo pecado. Não importa o tamanho do nosso pecado, importa a coragem de lidarmos com a nossa verdade. Vejam mais, Atos 26, 18. Olha o que acontece na nossa conversão. Atos 26, 18. Quando Paulo se converteu, a voz do alto falou com ele. E falou e disse assim: o versículo 17: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Então está dizendo que ele ia ser
levado para os gentios. E o que ele ia fazer com os gentios? Olha aqui que o texto diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, que quando um gentil, que sou eu e você, na Bíblia existe judeu e gentil. O judeu é o judeu, nascido um israelita, e o gentil é todo o restante do mundo. Eu e você somos gentios. Diz que quando nós nos convertêssemos, nós nos converteríamos das trevas para a luz. E aí então, Satanás começaria a ser derrotado, da potestade de Satanás para Deus. Eu já vou citar um outro versículo sobre Satanás mais lúcido. Você se converteu? Você quer andar com Deus? Você não pode ter medo de lidar com a sua verdade. E queridos, nós não gostamos. Eu vou mostrar os textos que mostram que a gente não gosta. Nós não gostamos da verdade. Nós não gostamos. Mas, converteu? É a primeira coisa que vai acontecer. Luz tem que ser jogada. Vejam, segundo aos Coríntios 4:5. Diz assim, versículo 3, vamos começar com o versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos, você vai entrar numa batalha. Satanás não quer que você confesse nem os seus atos, nem quem você é. Satanás quer encobrir as coisas. Satanás quer encobrir as coisas. Satanás age de tal maneira que ele detesta a luz, porque ele é o pai das trevas, ele é o pai da mentira. Então nós entramos no casamento, nós entramos numa batalha espiritual extremamente violenta. Extremamente violenta. Digamos que Deus comece a jogar luz sobre o Vinícius vai começar a ouvir uma série de coisas na mente dele. Não, para com isso. Nayara não está bem, o neném não está bem, não faz isso não, hoje o dia não é para isso. Vai começar a dizer, olha a reação que ela vai ter, você vai perder o casamento e vai por aí afora. E aí Satanás, ele vai nos cegando para que a gente não lide com a nossa verdade. Queridos, é uma batalha. Porque Satanás quer nos manter nas trevas. À medida que a luz vem, a comunhão vem. À medida que as trevas ficam, não há comunhão. Não há. Não tem como os dois serem unidos se não houver verdade entre eles. Vejam mais. Vejam Efésios 5:13. Diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então a Bíblia está ensinando um princípio aqui do que eu preciso confessar. Você não pode fazer em público, ou dizer em público aquilo que você fez. Sua esposa não pode saber aquilo que você fez. Seu marido não pode saber aquilo que você fez. E então é um sinal do quê? É um sinal de que aquilo consiste em pecado. E precisa ser o quê? Confessado. Então para e pensa aí, faz uma listazinha na tua cabeça. Tem alguma coisa que o seu parceiro não pode saber que você andou fazendo? Uma compra, um relacionamento, uma palavra,
um acerto com alguém, uma sociedade, um combinado. Tem algo que o Espírito de Deus lá dentro de você já disse assim, não faça. Tem algo que o Espírito já disse isso? Isso é um sinal de que a luz está reprovando aquela conduta. O que você tem que fazer? Confessar. Eu tenho tal coisa, eu sou tal coisa, eu sou assim, eu tenho isso. E aí, como eu vou permanecendo nele, a força do pecado vai sendo arrancada, vai sendo tirada. Queridos, nenhum de nós pode vencer o pecado. Só a cruz de Cristo pode vencer o pecado. Por isso que eu tenho que permanecer nele e nele crucificado. Decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Quando eu estou nele, a força do pecado vai sendo tirada de dentro de mim. Mas tudo começa com a confissão. Vejam, João 8,32, duas coisas maravilhosas que a luz faz conosco. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade tem o poder de me tornar o quê? Livre. Livre. Capaz de viver livre. Aquele pecado me deixa, me larga, à medida que eu lido com a verdade. Não apenas a verdade da conduta, como já foi colocado, mas também a verdade de quem eu sou. Queridos, não há libertação se não houver confissão de verdade. Satanás não quer que a gente confesse. Ele não quer que a gente admita. Porque ele sabe que nós seremos libertos se nós confessarmos. Então, nós vamos ter que tomar uma decisão. Se nós vamos ouvir o diabo ou se nós vamos ouvir a Deus. Vejam, 1 João 1,7. Volta lá no texto de 1 João. Vamos ler de novo o 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, eu fiz esse gesto para vocês semana passada. Meus dedos estão próximos, meus dedos estão unidos, meus dedos estão unidos e os meus dedos estão unidos. Alguns casais aqui nesse momento são assim, alguns são assim, alguns são assim e alguns são assim. O que une? Gente, afeto é delicioso. Quem que não gosta de um parceiro afetivo? Mas afeto não une. Serviço é uma dádiva. Quando a gente cuida do outro, faz as coisas pelo outro, alivia o outro, isso é uma dádiva, é inclusive uma expressão de amor. Mas isto não une. De acordo com as Escrituras, o que une? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, na verdade, mantemos comunhão uns com os outros. Então, o que vai fazer um casal ser assim? A verdade. O que vai fazer um pai com um filho ser assim? A verdade. Pais que não são assim com o filho, a primeira coisa que a gente investiga é o quê? Falta de... Porque a verdade, a falta da verdade, afasta ou o pai do filho ou o filho do pai. A primeira coisa que precisa existir é verdade. A verdade, ela é essencial para a comunhão. Sem verdade não existe comunhão. Simples assim. Então, quantas vezes eu e a Leci, eu virei para a Leci e falei, Leci, se porventura nós não estamos tendo comunhão, é porque um de nós dois não está lidando bem com a sua verdade.
E às vezes, querido, não é a verdade da conduta, como eu falei para vocês. Chega uma hora em que o Espírito nos santifica da conduta, mas ele precisa lançar luz sobre quem somos, sobre as tendências que temos. Quanto mais verdade existe sobre nós, mais comunhão nós vamos tendo. Os irmãos estão entendendo? E aqui, todos nós, só vamos nos comparar a uma pessoa. Eu não sou espelho para vocês, naquilo que Cristo não está formado em mim. Todos nós, todos, vamos olhar a nossa conduta e a nossa personalidade de acordo com uma pessoa. Quem é? O bendito Senhor Jesus. Queridos, Jesus, o Pai nos criou, nós somos do Pai, mas o pecado nos estragou. E o Filho eterno de Deus, ele era unigênito. O que é unigênito? Único, filho. Mas ele abre mão de ser o único e se torna o primogênito. O que é primogênito? O primeiro de muitos. Sabe por quê? Porque é para todos nós olharmos para o nosso irmão mais velho. Ele é o único com o qual nós vamos nos comparar. Jesus faz isso? Eu faço. Jesus fala dessa forma? Eu falo. Jesus vai em tal lugar? Eu vou. Jesus não fez isso, não falou aquilo, não vai em tal lugar? Eu simplesmente não vou, porque ele é o meu irmão mais velho. Paulo, quando chama para ele um testemunho, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não tem medo de chamar para ele. Mas ele imediatamente, quando diz olhem para mim, ele está dizendo olhem para mim naquilo que Cristo está formado dentro de mim. Esse é o modelo que nós vamos ter. O nosso modelo não é nosso pai, não é nossa mãe, tem coisas deles que nós vamos imitar. Mas porque nós encontramos isso em Cristo. Cristo é o grande e único alvo nosso. Então a verdade gera esta comunhão dentro de nós. Aí, deixe-me lançar luz agora sobre o último item. Eu quero mostrar como é que Adão e como é que o Senhor diz que nós reagimos diante da luz. Você está entendendo? Está entendendo que Deus é luz, que Cristo é luz, que onde há luz há vida, onde há luz há libertação, onde há luz há comunhão. Você está compreendendo bem isso? Agora vamos um pouquinho mais. Abram em Gênesis 3. Há uma conversa mentirosa da serpente com Eva. A serpente induz Eva a pegar aquele fruto e comer aquele fruto. Aí o versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos parar aqui. Primeira coisa que aconteceu. Com o pecado, Adão percebeu que havia algo errado. Você é filho de Adão, lembra? Por ser filho, você vai repetir o mesmo padrão, lembra? Então, quando nós tivermos alguma tendência pecaminosa dentro de nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos coser folha de figueira. Nós vamos esconder. Aqui, eles estavam escondendo as genitálias, o seio e a genitália. Adão possivelmente fez folhas para os seios e para a genitália. Adão, ao fazer aquela folha, ele supôs que ele esconderia de Deus, do outro e dele mesmo. O problema, meus queridos, é que folha de figueira seca, enruga, quebra, e aí a nudez começa a aparecer. Vai ter algum momento que Deus vai manifestar os seus pecados. O ideal é que ele venha pela confissão. Não queira esconder. Essa tendência todos
nós temos. Todos nós temos. Eu vou contar um outro exemplo meu. Depois desse processo de confissão, um dia a Alessi virou para mim na TV e falou assim: César, essa pessoa que está aparecendo é bonita? E daí? Se eu admito que é, sabe lá onde é que rumo essa prosa vai tomar? Essa pessoa é bonita? Quantas vezes atrás eu já tinha disfarçado e mudado de assunto? Mas ali eu tinha que aprender a enfrentar a verdade. Constitui pecado achar que alguém é bonito? Não. Alessi, é. E eu passei então a ir lidando melhor com a verdade. Você está entendendo? Não vai cozer folha de figueira. Por favor, não esconda. Comece a lidar com a realidade sua, não do outro. Sua realidade. Isso de fato existe. Isso de fato acontece. Eu penso assim, eu sinto assim, eu ajo assim. É assim que nós temos que ir lidando. Adão fez o quê? Escondeu. E ele não escondeu apenas de Deus, do outro e dele. Queridos, quantas vezes verdade é uma questão espiritual? Quantas vezes a gente sabe a verdade sem que o outro precise falar? Quantas vezes a gente acorda com uma nítida impressão: meu parceiro está com tal coisa hoje? Porque é o Espírito quem revela, Ele é o Espírito da verdade. Verdade não é uma questão apenas de eu falar, é uma questão espiritual. O outro pode saber a minha verdade sem que eu necessariamente o diga. Só que, se eu não disser, eu não encontro o caminho do esvaziamento, do arrependimento. Tem que vir de mim mesmo falando. Adão escondeu. E aí, vejam mais para frente, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus é luz. A presença de Deus, Deus passeava no jardim todo dia. Onde Deus ia passeando, a luz ia sendo jogada. Quando eles iam vendo a luz, o que eles iam fazendo? Iam fugindo. Porque eles não queriam que a luz fosse incidida sobre eles. Você está entendendo por que a grande maioria dos púlpitos hoje não prega sobre pecado? Porque se começar a pregar sobre pecado, o público esvazia. Porque a gente está lançando luz sobre as pessoas. O que está acontecendo aqui, esse grupo de irmãos aqui, isso é atípico. É um mover do Espírito de Deus no nosso meio, produzindo verdade e produzindo comunhão. Isso daqui é atípico. As igrejas bombadas de gente, você pode pegar os púlpitos para você dar uma olhada. Você não vai descobrir do púlpito luz sobre as pessoas. Porque a tendência natural das pessoas é ir fugindo quando elas recebem luz. Adão e Eva fizeram o quê? Fizeram um segundo movimento. Foram para trás da moita. Foram para trás das árvores, se escondendo daquilo que Deus estava fazendo. Queridos, se Deus se aproximar de você, não fuja. Às vezes é uma pregação, como está acontecendo aqui. Às vezes é um irmão que lembrou de você e orou por você. Não fuja. Tenha a coragem de enfrentar aquilo que o Senhor está falando. E aí, a última maneira pela qual Adão e Eva fugiram. Vejam o versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Qual é a pergunta do Senhor Deus para a gente? Vinícius, onde você está? Nayara, onde você está? O que acontece com você? Qual é o teu pecado? Quais são as suas tendências? É isso que o Espírito está falando. E aí diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu
comi. Queridos, as irmãs já viram isso daqui. Quando você fala, quando Deus fala de alguma verdade sua, você faz o que? O homem aqui faz o quê? Transfere para a mulher. Adão era tão hábil, mas tão hábil, que numa frase ele transferiu para duas pessoas. A mulher que o Senhor me deu. Me deu do fruto e eu comi. Então, em primeira instância, quem é o culpado? A mulher. Em última instância, quem é o culpado? Porque foi Deus que me deu essa mulher. Olha como é que Deus fez errado. Queridos, a grande maioria de nós, possivelmente aqui, eu tenho quase certeza absoluta, apesar de que eu não conheço a história de alguns, a grande maioria de nós está casado com a pessoa que Deus separou. Que Deus separou. Deus não tem culpa nenhuma. Se você pecou, o pecado é seu, não é do seu parceiro. E não apenas isso, se eu continuasse lendo o texto, Eva, quando Deus chama Eva, ela vira e diz o quê? A serpente me enganou e eu comi. Então a mulher também tem uma tendência de transferir, menos que o homem, porque ela transferiu só para a serpente. O homem transferiu para a mulher e para Deus. O homem, ele admite menos a verdade. A mulher transferiu só para a serpente. Só que a mulher tem um risco de espiritualizar em demasia as coisas. É um problema que ela tem, mas aí seria uma outra conversa. Então, Adão, ele evitou a luz. Queridos, eu tenho um casamento diferente. A partir do 6º ano em que eu fiz aquela confissão. De lá para cá eu tenho um casamento diferente. Até lá era ruim. Porque não havia luz, não tinha unidade adequada. Vejam, João 3,19. Esse é um texto importantíssimo. Então Adão, por medo, não quis confessar. Alguém aqui tem medo de confessar? Eu já tive. Você tem medo de confessar as suas lutas? João 3,19, olha o que Jesus diz. O 3,16 é muito conhecido, mas olha o 3,19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que pode acontecer com alguns de nós aqui? Não confessarmos por medo, como Adão, transferirmos. E outros de nós aqui podemos não confessar porque nós queremos permanecer em pecado. O julgamento é este, que a luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, se você evitar a luz, é porque você vai estar evitando, pode estar amando aquele pecado. E você tem que tomar uma decisão. Se você vai amar a Deus ou amar o pecado. Se você quiser amar a Deus, tudo começa com confissão. Vejam Mateus 6, 22 e 23. Mateus 22 e 26, 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então ele está dizendo o seguinte: tudo que entra na nossa mente e vai descer para o nosso coração, entra pelos nossos olhos. Olhos e ouvidos, os sentidos. Eu vou buscar aquilo que eu amo. Então ele está dizendo que os olhos são a janela da alma. Ou seja, a minha alma está buscando aquilo que os meus olhos estão buscando, aquilo que a minha alma deseja. Aquilo que você gostar, você vai buscar. Se uma mulher gostar de roupa, ela vai andar em shopping. Se ela gostar de joia, ela vai parar no Sérgio, para fazer lá alguma pecinha para ele. A gente busca aquilo que a gente ama. Os olhos, então, vão procurar aquilo que o nosso coração deseja. Mas olha o que ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se você buscar coisas boas, você vai receber luz sobre você. Mas aí ele diz assim: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, nós temos que decidir quem nós vamos ouvir. Nós temos que decidir quem nós vamos ouvir. Se você vai ouvir gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que têm um interesse genuíno em você, ou se você vai ouvir gente ruim. Porque se começarem a jogar uma luz ruim dentro de você, as trevas que você tem serão grandes trevas dentro de você. Muito bem. Deixa eu encerrar contando um testemunho. Eu não lidava bem com a verdade. No 6º ano de casado, eu estava muito bem com o Senhor. Eu estava próximo do Senhor, lendo as Escrituras, amando o Senhor. E eu fui para um retiro de jovens. E o retiro estava tão cheio que eu fiquei no fundo da lanchonete, numa camazinha que tinha lá, no meio dos engradados. E aquele era um lugar escuro, mas queridos, imagina a antessala do céu. Aqueles dias para mim era a antessala do céu. Foi um retiro de carnaval, durou vários dias, e eu buscando ao Senhor, querendo partilhar as Escrituras do jeito do Senhor, sabendo a necessidade que tinha de salvação no meio daquele povo, e eu clamando ao Senhor. E quando eu estava de joelhos orando, ali acho que do primeiro para o 2º dia, ou do 2º para o 3º dia, o Espírito de Deus começou a falar comigo. E o Espírito de Deus virou para mim e falou assim: César, começa a anotar alguns pecados seus. E eu fiz uma lista de 5 pecados. O Senhor falou comigo com clareza. 5 pecados. Eu tinha problemas na área sexual. Como eu falei para vocês, eu não casei virgem, mas eu tive muitos problemas de ordem sexual. Eu tinha problemas com dinheiro. A Alessi não sabia o nosso orçamento. Naquela ocasião eu já devia muito para o lugar onde eu trabalhava e ela não sabia. E é terrível. César, vamos viajar? Vamos, Alessi. Essas férias nós vamos viajar. E eu queria levar ela de viagem. Chegava no mês de viajar, e daí, César, tudo certo, Alessi, não vai dar. Não tem dinheiro. Não tinha dinheiro porque lá atrás tinha dívida. E eu não tinha falado para ela. Mas César, como? Você não se organizou? Você disse que a gente ia, mas eu não confessava para ela que tinha dívida. Então eu era um homem que devia. Eu era um homem que tinha problema com pequenas mentiras. Eu mentia em algumas coisas. Naquela ocasião que eu fiz essa lista, eu lembro de uma mentira clássica que eu contei. O Paulo Bornelli chegou no centro bíblico onde eu trabalhava e falou: César, e aquele livro, você tem esse livro que eu te emprestei? Eu, Paulo, eu tenho, você me traz, amanhã eu trago. No dia seguinte ele veio buscar o livro, e eu tinha esquecido. Aí ele falou: César, e o livro? Paulo, deixei em cima da mesa. Olha que mentira besta. Por que eu não falei que eu esqueci? De qualquer forma eu estou falando que eu esqueci em cima da mesa. Mas eu, para não dizer que tinha esquecido de pegar, esqueci em cima da mesa, rapaz. Mas amanhã eu trago para você. Eu tinha mentira desse tipo, mentira besta. Mas, gente, Salmo ensina que um abismo chama o outro. Então eu tinha pequenos problemas de mentira. Eu não gastava tempo com Deus. Era um pecado. E eu era excessivamente bravo com os meus filhos. 5 pecados. E eu, naquele retiro maravilhoso, cheguei em casa, olhei para a Alessi no domingo à tarde, a gente ia para a reunião à noite, olhei para a Alessi e falei: depois da reunião eu falo com ela. Chegou depois da reunião, eu falei: amanhã eu falo com ela. Chegou amanhã, passaram-se 14 meses. E eu fui num outro retiro. Dessa vez eu não fui falar. Eu, Naamã e o Paulo Bornelli estávamos organizando um retiro de pastores. Chegou lá nesse retiro de pastores, eu organizando todo o encontro,
e o Naamã e o Paulo dando assistência para os irmãos, e o pastor Alan pregando. Pastor Alan é um homem de Deus. Aquele homem abria a boca e você via a palavra fluir com uma autoridade, um poder, e ele pregando sobre o servo mais baixo, sobre sermos escravos de Cristo. Lembra daqueles barcos a remo, aqueles barcos grandes que tinham centenas de pessoas que remavam? Essa palavra escravo eram daqueles escravos que ficavam no porão de baixo, remando o navio. E ele explicando o que é ser esse escravo de Cristo. E ele foi falando e o meu coração foi ficando pequeno, foi ficando pequeno, foi ficando pequeno. E eu desejando o Senhor. O Espírito de Deus virou e falou o que para mim? Pega um papel e anota os seus pecados. Queridos, quando a gente não é aprovado no primeiro ano, ele não nos passa para o segundo. Eu estava reprovado no primeiro ano há 14 meses. Ele não ia me passar para o segundo. E aí fui eu anotar. Quais os pecados que vieram? Eu tenho problemas na área sexual, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema com mentiras, eu tenho problema de não gastar tempo com Deus, e eu tenho problema de ser excessivamente bravo com os meus filhos. Tá bom. Cheguei em casa, o retiro era no meio de semana, chegamos numa quinta-feira. Tinha reunião de oração. Cheguei ali, olhei para a Alessi e falei, depois da reunião. Chegou depois da reunião, no fim de semana eu falo com ela. E passaram-se mais 3 meses. E aí o meu coração começou a ficar angustiado, porque eu comecei a entrar em desobediência. E aí eu fui para uma reunião, nós estávamos construindo a parte de frente, a nave da igreja, a gente estava reunido num salão atrás, e veio um grupo de Londrina ministrar para nós. E aí o grupo estava tocando umas músicas, a gente cantando. O tecladista parou no meio da reunião e falou assim, tem algum irmão aqui que está passando por um problema pessoal, e descreveu o problema pessoal que eu estava passando, e que ele precisa falar alguma coisa, abrir alguma coisa, e eu queria que esse irmão viesse na frente para eu orar. Gente, eu olhei aquilo e me enterrei no banco. Eu não precisava estar passando por aquilo. O Senhor me esperou 17 meses. E eu fui me afundando no banco, me afundando no banco. E ele falou uma segunda vez, e ele falou uma terceira vez. E eu, quietinho no banco. Quando eu contei essa história uns 10 anos depois, uma irmã que estava na reunião, chegou para mim depois da reunião e falou, César, eu estava sentado atrás de você nessa reunião. E o Espírito de Deus falou para mim para orar por você, porque era você. E queridos, eu fiquei quietinho, a pessoa falou até a terceira vez, e aí falou, bom, ninguém veio, então está dada a palavra. No dia seguinte, fui na casa do meu melhor amigo jantar, do Solano. E o Solano virou para mim e falou assim, César, essa noite eu sonhei com você. Aí minha espinha dorsal gelou, né? O sujeito, quando está com culpa, qualquer coisa assusta. Eu falei, Solano, e o que você sonhou? Ele falou, César, gente, olha se não é Deus. Eu sonhei que nós dois estávamos numa guerra e que você morria. E César, o curioso é que a bala entrava pela sua boca. Isso é Deus ou não? É Deus dizendo para mim com urgência, aprenda a confessar pecados. Cheguei em casa, olhei para a Alessi, falei, amanhã eu abro. Isso era o mês de junho, nós fomos até dezembro. Chegou em dezembro, o André adoeceu. E o André, ele teve um problema gravíssimo aos 2 anos de idade, o André já devia estar com uns 3, 4 anos de idade, o André adoeceu. E quando o André adoeceu, meu coração apertou. E aí o pastor da igreja ligou para mim e falou, César, estou com você na minha cabeça o dia inteiro, o que está havendo? Eu falei, rapaz, a gente está numa angústia, o André teve uma doença grave, e ele voltou a ter um sintoma daquela doença.
E aí eu falei, rapaz, o André não está bem, não, eu estou indo aí para ungir o André e vou orar com vocês. Ele foi lá, ele orou por mim, pela Leci, ungiu o André e ele saiu. Quando ele saiu, eu falei, Leci, vem cá, senta aqui. E eu comecei a abrir os pecados com ela. Queridos, eu sou outra pessoa, meu casamento é outro, e os meus filhos são outros. Porque eu permiti que a luz fosse jogada sobre a minha vida. Eu levei meses confessando. Eu comecei com a sexualidade, teve aspectos da sexualidade que eu não conseguia confessar. Aí a Leci estava lendo um livro sobre sexo. Aí a Leci foi, o Espírito faz cada arranjo, ela foi fazendo as perguntas. César, tal coisa é difícil para você? E eu fui admitindo, Leci, isso é difícil, isso é complicado na minha mente. Queridos, o Senhor foi jogando luz de forma graciosa, leve, bendita, santa. E aí eu fui sendo santificado pelo Senhor. Queridos, se eu não tivesse me submetido a essa experiência, possivelmente meus filhos não saberiam lidar com verdade hoje. Porque eu tive a coragem. A Leci tinha facilidade, sempre teve facilidade de lidar com a verdade, mas eu não tinha. Aí, eu vou mencionar, não abram, eu só vou mencionar 2 textos e nós encerramos. Como eu já citei, 1 João 9, diz que quando nós confessamos, nós somos perdoados. Então, quando a gente confessa a Deus, eu sou perdoado por Deus, e a força do pecado vai sendo retirada de dentro de mim. A confissão tem essa bendita forma de agir. Você não apenas fica leve por ter confessado, mas a força do pecado dentro de você vai sendo tirada de dentro de você. Primeira verdade. Segunda verdade, não abram. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. O perdão está atrelado à confissão a Deus, mas a cura está atrelada à confissão ao outro. O ser sarado está atrelado à confissão ao outro. Sabe por que Deus faz assim? É mais fácil confessar a Deus ou ao outro? É muito difícil confessar ao outro. A gente precisa encontrar um caminho de humildade, de quebrantamento, para podermos confessar ao outro. Que o Senhor alcance o nosso coração. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, ajuda-nos a lidarmos com a verdade. Tira a resistência de todos nós, inclusive a minha mesmo. E dá-nos graça e coragem de lidarmos com a nossa verdade, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.